Prezados irmãos, sejam bem-vindos na nossa casa de oração. Hoje, eu gostaria de conversar um assunto com os nossos amigos. É um assunto sério, muito sério, mas que acontece direto no seio da humanidade. Pouquíssimas pessoas não passam por esse estágio de obsessão. Pouquíssimas. Mesmo aqueles que são médiuns, tarefeiros, antes de assumir o trabalho de médium, ele acaba ficando obsediado. Então, nós precisamos saber, afinal, o que é isto? E a obsessão, meus irmãos, gera até enfermidade. Porque o nosso estado de infelicidade interior, ela vai gerando uma confusão tão grande na nossa cabeça que nós acabamos sintonizando a esfera pior que tem, que é a esfera do mundo espiritual, que é de espíritos obsessores. Então, quando nós falamos aos nossos amigos que a vida é lei de sintonia, isso é muito sério. Muito sério. Por quê? Porque nós vamos sintonizar aquilo que nós pensamos, falamos e aquilo que nós sentimos. Isso nos leva realmente à obsessão. Então, é lei de sintonia. Está em nós ficarmos bem ou ficarmos mal. Agora, o nosso sentimento é um sentimento, às vezes, de revolta, às vezes de frustração, às vezes de mágoa, às vezes de ódio, e assim vai indo. Então, eu quero mostrar para vocês que o mundo espiritual, gente, ele existe. E ele tem, nosso pensamento, por exemplo, ele cria forma no mundo espiritual, ele tem peso até. Então, nós precisamos ter aquela história que Jesus fala, orai e vigiai. Porque senão nós vamos ficar vítima dessas entidades. Porque a lei de Deus é uma só para todo mundo. Ela não exige de nós muitas coisas, sabe? Que nós imaginamos que eu preciso ser santo. Não, nós precisamos melhorar. Ver a nossa imperfeição, ver os nossos defeitos e melhorar. Então, eu quero mostrar para vocês que a pergunta 131 do Livro dos Espíritos é muito clara. Diabo, Lúcifer, essas coisas todas que nós aprendemos desde criança, olha, é o capeta, olha, é o diabo, olha não sei o quê, isso realmente não existe. O que existe, com certeza, é a sintonia que nós colocamos. Às vezes, esses espíritos penetram dentro de casa e faz um sofrimento terrível. Então, eu quero mostrar para vocês, é um livro que não estão fazendo mais. Chama A Vida Fora da Matéria. E foi tirado com o aparelho Kirlian. Era um casal alemães, e que eles descobriram, aliás, não é que inventaram, descobriram que esse aparelho poderia detectar a nossa aura. Gente, muita gente fala áurea. Áurea é nome próprio de pessoas, é aura. Então, veja, nós vamos mostrar para vocês as figuras de espíritos que viveram aqui na Terra, que foram maus, no plano espiritual prosseguem com a maldade, existe colônia dessas entidades, que nem a umbral, que nem a região de trevas. Existe. Entretanto, nós podemos dar sintonia para aquilo que nós queremos dar. Então, vamos lá. A vida fora da matéria. Gente, isso aqui, vocês estão vendo? O espírito é sempre força, inteligência e poder. Ele usa o poder para o mal. Até que um dia Deus fala assim, chega, agora basta. Aí ele nos joga em cima de uma cama e lá nós vamos, quero ver fazer mal. O pensamento produz. Porque tem pessoas que estão pagando dívidas do passado, mas estão ainda com tanta revolta no coração que vocês não podem nem imaginar. Isso aqui é um espírito sofredor.
É uma entidade que muitas vezes, quando eles vão fazendo moradia na nossa casa, nós começamos a ter sofrimentos, doenças imagináveis. Os médicos não conseguem detectar, porque o fluido dele, a energia dele, nos apanha de um jeito que nós vamos ficando doentes. Os médicos dizem: o que será que está acontecendo? Pessoas enfermas, pessoas que alimentam o sofrimento. Eu gosto muito de uma mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, que ele fala assim, que quando nós levantamos, em vez de nós pensarmos em coisas boas, em vez de nós querermos evoluir, não é, colocar paz no nosso coração, nós ficamos fazendo o quê? Ai, que vida! Ai, agora eu já tenho que trabalhar. Eu não aguento mais, eu não suporto mais essa vida. Sabe, são coisas assim, pessoas bem pessimistas. Então, nós vamos mentalizando pessoas igual esse. Igual esse, é um sofredor. É uma entidade que é sofredora. Certa vez, uma senhora tinha uma ferida enorme na perna. Claro, é úlcera varicose, todo mundo sabe. Desencarnou. Num sofrimento, pobrezinha. Passou um tempo, a gente a viu com a mesma úlcera varicose. Porque ela alimentou isso por muito tempo. Ela não conseguia sair da úlcera varicose. Então, o nosso pensamento, a gente precisa tomar cuidado. Porque a sintonia é o sentimento e o pensamento. Muitas vezes Chico falava: tira daqui que sai daqui. Porque nós ficamos brigando no pensamento, brigando e brigando. Então, isso aqui vocês estão vendo é um espírito que a gente chama espírito do mal. Ele é sofredor, mas ele transmite para nós um sofrimento muito grande. E quando essas entidades são trazidas na nossa casa para doutrinar, vocês não imaginam, gente, o que eles fazem, o que eles falam. Não é? E a gente vai vendo que vai se libertando, vai purificando. De que jeito? Com o Evangelho. Somente com o Evangelho. Esses fluidos desses espíritos, isso eu tive lição de Chico Xavier, conversando comigo. Ele fala assim, esse fluido, ele vai dando, como é que eu vou te falar? Ele vai dando uma energia muito ruim, o fluido é muito ruim. Então, o que acontece? Vai provocando prostituição, adultério, vai provocando vontade de roubar, de se matar, de se drogar. Tudo que não presta vem dessa energia, desse fluido. Pode passar? Ah lá. Gente, essa foto, sabe o que acontece? A pessoa vai ficando tão mal assistida. E o anjo da guarda, eu pergunto para vocês. Não adianta ele ficar ali. Não tem receptividade. A pessoa não consegue entender o que o mentor está falando. Então, vai ficando o quê? Um espírito chama outro, um espírito chama outro. Fora aqueles que querem se vingar. Um espírito vingativo no mundo espiritual, ele convida os outros para fazer séquito com ele. Me ajuda e eu te arrumo alguma coisa para você se divertir. Existe isso. Lê o livro Libertação que vocês vão ter ideia. Esse rapaz, tá vendo? Ele tá caçando. O espírito, ele é matéria, gente. Que dá forma para o espírito é o perispírito. É matéria perispírito. Então, ele dá forma. O que ele faz? Ele fica na frente do caçador, ele vai, vamos dizer, se transformando em bicho, passando vários bichos. Como esse caçador é muito mal assistido, ele fala: nossa, quanto bicho, eu vou atirar porque eu vou matar alguém, eu vou matar um deles, para atirar no animal. Só que quando ele atira, vai pegar o amigo dele. Ah, foi sem querer. Pode ser, mas que ele está muito obsediado, isso está. Por isso, gente, que eu falo, quando a gente vem na casa espírita, nós somos muito bem aquinhoados. Sabem por quê? Porque tem guias espirituais que fazem questão de tirar essas entidades, por isso o trabalho da desobsessão.
É um trabalho que eu não posso abrir mão na casa espírita. São médiuns que vão se preparando há muito tempo e vêm essas entidades e incorporam. E eles dão risada, porque eles acham que eles são sempre vitoriosos. Olha lá, a maldade vai modificando, sabe, até o perispírito da criatura. Ele vai se tornando não só mal, mas também doente. Ele vai se transformando. Olha para vocês verem como é que é triste. E a aura, a energia é tão escura que vocês não imaginam. É muito escura e às vezes parece um piche. Parece que gruda, sabe? Então, só mesmo, gente, um trabalho de Jesus para poder nos livrar. Um trabalho que a gente leva muito a sério, porque nós temos necessidade, sabe, de estar bem. Nós estamos num mundo de expiação e prova. Nós estamos. Mas eu posso fazer o meu mundo particular. Cada pessoa pode fazer o próprio mundo particular. É só tomar cuidado aqui, ó, com o pensamento e aqui. Não se levar, deixar levar. Ai, que eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não suporto Beltrano. Parem com isso. Faça oração, que é melhor. O mundo está precisando de oração. Não é gritar, ninguém fala outras línguas também, isso é bobagem. A gente inventa alguma sílaba e fala em línguas. Fala não. É só unir sílabas desconexa. Pede para uma tradução para vocês verem que não existe. Olha, a criatura vai ficando num ponto, mas num ponto tão pesado que no fim nós vamos fazer o quê? Internar. Por quê? Porque essas criaturas vai machucando o nosso corpo também. Tem pessoas que vai chegando num ponto de raiva, de ódio, que bate a cabeça na parede, chuta os animais, chega em casa querendo fazer mal para todo mundo, querendo vingança, querendo isso, querendo aquilo. Então, tudo isto é para nós pensarmos. A pessoa vai chegando num ponto, tá vendo? Põe a mão na cabeça, grita, como eu sou infeliz. Eu quero aquilo outro, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Ora, se nós tivermos, gente, vamos dizer, um pensamento de resignação, nós vamos vencer qualquer situação. Qualquer situação. Então, está aí uma criatura que vocês estão vendo que está a ponto de precisar internar. Porque essas criaturas não os deixam em paz. Sabe como é que eles fazem? Eles magnetizam o nosso pensamento. Eles mentalizam no nosso pensamento alguma coisa ruim, magnetiza, e nós então vamos pensar que somos nós, mas na verdade não são. E eles vão então jogando vamos dizer, essas coisas horríveis em nós. Horríveis. Aí vem adultério, vem prostituição, vem furto, vem roubo. Por isso nós temos que orar muito pelos nossos políticos, né? Porque não adianta todo mundo xingar, porque aí vai virar o quê? Se nós orarmos, nós temos força, às vezes, para modificar as situações, né? Então, olha só, essa figura eu acho muito interessante, porque ali está uma mulher que vai se prostituir, adulterar. Tem uma criança que Deus deu para que ela tivesse responsabilidade, ter um filho, ensinar um espírito a ser bom, a crescer com sabedoria. Ter uma criança em casa é nós policiarmos para não falar palavrões, para não brigar na frente de uma criança. Mas quantas criaturas que tendo filhos em casa pequenos, mas vão realmente para um encontro aonde ninguém vai saber, mas só que esses espíritos, tá vendo? Essas manchas escuras, isso é uma energia escura, mas são espíritos. Às vezes perde até o perispírito, eles vão se deformando tanto, que eles podem virar ovoides. Os ovoides têm obsessor que pega um ovoide, o espírito se transformou numa bola de mal. Ele coloca na nossa vida. E aí?
Vocês não imaginem o que é capaz, que nós somos capazes de fazer. Então, cuidado com os pensamentos, é orar e vigiar. Nós não podemos, gente, querer adulterar uma vida. Sejamos dignos, sabe? Sejamos pessoas do bem. Vamos, colaborar com Jesus na face da terra, que é o que está precisando. Olha, eu acho interessante essa foto. Tá vendo? A pessoa hoje chega e fala assim: eu fui beber com as minhas amigas. Gente, uma pessoa do bem, uma vez ou outra tomar um aperitivo, sei lá. Eu, por exemplo, se eu beber, eu não posso, por causa da mediunidade. Eu estou pondo própolis na minha garganta com álcool, mas é álcool vegetal. Mesmo assim, eu sinto que, claro, lá em casa já tem própolis sem álcool, mas foi bom porque é álcool vegetal e limpa muito a garganta, né? Que eu preciso tomar muito cuidado com as minhas cordas vocais. Então, vocês estão vendo? A pessoa faz uma pose. Essa pose, ela quer mostrar que ela é muito sabida, que ela é muito esperta, que ela é muito, muito mulher, mas no fundo é uma obsessão terrível. Pobre coitada. Pobre coitada. Vocês não imaginam, gente, o que é a pessoa entrar num ritmo de vida e depois querer sair e não consegue. Porque essas entidades trabalham na mente. Elas chegam e dizem assim: quem você pensa que é? Quem você acha que você é? Lembra que você fez isso, 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 isso? Isso é terrível, gente. Isso é muito ruim. Então, nós temos obrigação de orar e vigiar o tempo todo para não cair em tentação. Olha, falar um pouco do lar. Aqui é a hora da refeição. Na hora da refeição é uma hora sagrada. É sagrada. E a minha mãe ensinava a gente a fazer oração na hora que vai almoçar, jantar. E que comida gostosa, meu Deus, que coisa, que paz que tinha na minha casa, com meus irmãos todos. Então, aqueles espíritos que se transformam em bicho, eles concentram no bicho e como a matéria no mundo espiritual ela é maleável, ela vai se transformando. Então, tá vendo? Olha, tem bicho na comida. A pessoa vai dizer: nossa, mas que comida, sabe? Me senti tão mal com essa comida, olha, não sei o quê. E fora que vai gerando briga dentro de casa. Porque a hora da refeição é uma hora sagrada, gente. É a hora que nós temos que agradecer muito a Deus pelo pão de cada dia, agradecer, lógico, né, por nos dar o alimento necessário. Então, em vez da hora do almoço, da janta, ser o momento de tirar as coisas do baú, que nem coisa boa, então, em vez disto, nós vamos ter que modificar o nosso pensamento. É ter realmente o amor naquilo que nós estamos fazendo. Agradecer também a pessoa que fez a comida. Ter respeito, não começar a brigar. Muitos, na hora de comer, começam a brigar com o filho, com a filha, e vice-versa, marido e mulher brigando. É isso que acontece, ó, tá vendo? E aí vai ficando tudo contaminado o lar, né? Ali, ó, tá mostrando muito bem, tá vendo os bichos? É espírito, gente. Eles se transformam em bichos. Eles pensam firme, como o perispírito é maleável, já falei, é matéria em outro estado, eles conseguem fazer que é uma loba, que é mandruvá, mosca, é tudo espírito. Então, para não ter isso, não custa nada. Um ambiente sadio, oração, leva o pensamento a Deus, mesmo que não precise falar nada, que às vezes ninguém aceita, mas leva o pensamento a Deus, pede que abençoe o alimento que nos faz tão bem e é tão necessária para a nossa matéria, né? Sobreviver. Olha, ali está
aquilo que a gente chama de famosos, né? Não é que todos, claro que eu não estou generalizando, mas às vezes quer fazer tanto sucesso que a pessoa vai fazendo sucesso na área do mal, não do bem. Então, vai se envolvendo com entidades. No final das contas, quantos artistas que acabam se envolvendo com crime, com droga, com muita bebida e no fim se matam? E vai se envolvendo com pessoas que só vai lhe trazer mal. Então, cuidado também, vamos ser um pouquinho mais seletivo, né? Olha, as brigas. Quando nós estamos brigando com o vizinho, seja com quem for, olha o que está acontecendo ali, tá vendo? Então acontece isso. São as entidades vão falando, você é bobo, dá um murro na cara dele, não leva desaforo para casa. Olha, sabe, bate nele, bate, não sei o quê, não sei o quê. Gente, nós não precisamos ser sacos de pancada, mas nós temos que saber agir. Nós não podemos entrar naquele estado de nervo, de revolta, de desespero. Nós não precisamos fazer isso. Então, tudo isso que eu estou vos falando é pura realidade. É o que eu vejo quando as pessoas me procuram na salinha. Às vezes está sobrecarregada, muitas vezes também a pessoa não chega à via de fato. Mas tem uma coisa, ela não procura nada também para se limpar. Como o planeta Terra está muito pesado, então o que acontece? Acaba indo, a gente acaba absorvendo a energia do planeta. Dentro de uma condução muito carregada, a gente está absorvendo aquelas energias. Depois nós temos que fazer o quê? Procurar alguma coisa para a gente se limpar. Senão não consegue, não é? Olha, ali também mostra muito bem. Quando nós dormimos, a nossa matéria está dormindo, está descansando, repousando. A nossa alma sai do corpo. E quando a nossa alma sai do corpo, a gente vai com aqueles espíritos que fizeram secto no decorrer do dia. São entidades, às vezes, perniciosas, entidades que estão no mal. Então, isto eu falo para vocês. Quando marido e mulher vivem em gritos, em berros, você viu? A gente sai do corpo, ele vai para um lado, ela vai para o outro. Não quero nem te ver mais. Tomara que você morra, tomara que não sei o quê, não é? Por isso que eu falo, gente, aceita a vida como ela é. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu quero tanto, eu queria um marido, eu queria uma esposa, eu queria... Calma, calma, no universo está cheio de marido e de mulher. Está cheio. E além do mais, tem outra coisa que é importante. Sabe, quando nós aqui na Terra estamos sozinhos, do lado de lá tem alguém que nos ama e está nos esperando. Então não tenha receio. Viva a experiência um pouco da solidão. Para amanhã a gente poder, sabe, fazer o quê? Aprender a conviver, que nós não sabemos nem conviver, não é verdade? Então, marido para um lado e para o outro. Chega num ponto que precisa internação. Olha que ali eles até puseram vamos dizer, amarraram as mãos, porque ele bate em todo mundo, ele vê coisas que ninguém vê, mas é coisa muito negativa, então ele precisa até ser amarrado, ele já está, é uma criatura que já está internado. E na internação, azar de quem se aproxima dele. Porque ele vai gritar, ele vai cuspir, ele vai fazer um escândalo danado. Isso é estágio, a gente chama de submissão. Já é uma submissão a esses espíritos, não é? Que são tão maus e que pululam em torno da Terra. Quem sintoniza, nós estamos igual. Então não podemos nem... Né? Olha as entidades em volta. Tá vendo? Ele fica imobilizado, pode passar. Assim, ele fica imobilizado, mas ele está vendo coisas que ninguém vê. Aí os médicos dão uma injeção que chama de sossega-leão para dormir um pouco e dar um pouco de sossego.
porque senão não tem jeito. Eu vou contar para vocês, bem rapidamente. Vocês sabem que nós tivemos uma paciente que morou aqui. E ela, então, veio do hospital direto para cá. Lá em cima, a gente tem muita proteção, gente. Aqui onde moram Nossas Senhorinhas, né? Temos muita proteção. Porque senão eu não aguentaria tanto trabalho que me foi mostrado e que, com a graça de Deus, eu fui materializando, aparecendo, com a ajuda dos protetores da casa. Então, ela dizia para mim assim: eu estou apanhando muito. Mas como você está apanhando? Alguém aqui fez alguma coisa? Não, eu não entendo. Olha para ver. Gente, as costas dela era como se tivesse dobrado a cinta e batido. As coxas, né? As pernas, tudo marcada por cinta. Como é que pode aquilo? Então, com o passe, com o decorrer do tempo, ela foi se libertando. Segundo os guias espirituais, a pessoa até passa por aqui para fazer uma limpeza, que chegando no mundo espiritual está mais leve para ela, porque nem sempre a pessoa é tão má. A verdade é que a pessoa não soube viver. Foi adquirindo alguns vícios de pensamento, palavras, falando palavrão à torta direito. Então, isso tudo vai acarretando essa espécie que vocês estão vendo. Então, olha só, esses espíritos mostram como se fosse, vamos dizer, verdadeiros fantasmas, porque ele vê, mas ninguém vê, só que sente mal. Quem é médium chega, sente mal. Às vezes vê e às vezes escuta também, né? Tá vendo? Aí alguém lembrou dos médiums. Aí foi uma equipe de médium lá da passe. Só que tinha que segurar. Porque o passe, na verdade, é uma transfusão de energia. Na hora, o guia espiritual, ele tira a energia ruim que está comigo e coloca a boa. Então, as coisas começam a fluir melhor, eu fico mais calma, mais tranquila. E ali, os médiuns, olhem em volta dos médiuns para vocês verem que tem uma aura. Essa aura são os guias espirituais que estão ajudando. Mas para chegar a esse ponto, gente, tem que estudar, tem que se dedicar. E Deus vai dando vida para nós, porque não se corta a oportunidade do aprendiz do Evangelho. Às vezes, eu teria que desencarnar com 40 anos, mas eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eles me dão mais uma moratória de 20 anos, e assim vai. Então, vocês veem quanta coisa que nós aprendemos dentro da religião espírita. E tem alguém que diz, mas isso não é religião. Como não? Como não? Se o nosso lema é fora da caridade, não há salvação. Olha lá, ele já chegou a um ponto de se controlar, tá vendo? As entidades persistem, mas ele realmente já está sabendo que está sujo, que está limpando já o espaço dele. Já está varrendo, já está tomando outra atitude. Então, isto já é o começo da cura. A gente começa a pensar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa de bem. Eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, eu preciso ajudar, eu quero ser útil. Então, ele já está nessa fase. Olha lá, os médiuns já não precisam tanta força para ele receber o passe. Ele já está aplicando o passe nele ali e ele está se sentindo muito bem. Então, nesse ponto, tá vendo? A gente vê o que é um passe. Por exemplo, o passe aqui é energia para a cura. Porque muitas vezes nós estamos com nossa matéria precisando de uma transfusão de energia. Porque não quer dizer que que toda doença é espírito. Não quer dizer isso. Porque o nosso corpo vai envelhecendo, as células vão envelhecendo. E nós vamos ter que ter problema, porque senão também nós vamos ficar eterno aqui. Para semente não dá, nós vamos ter que desencarnar. Mas em paz, naturalmente nós vamos ficando enfermos, todos vão ficar.
não é? Então, ali, olha, os médios já estão aplicando o passe, ele já está mais equilibrado, né? Tá vendo? Agora uma coisa, a aura do doente. Olha para vocês verem como é torta. É escura e é torta. Então, quando nós estamos enfermos, tinha uma médium em Uberaba, ela chamava Maria Modesto. Ela tinha uma mediunidade incrível, gente, incrível. Como é que era? Uma pessoa procurava, ela chamava um fotógrafo. E aqueles fotógrafos antigos, né, que andavam com aquelas coisas na rua para tirar foto. Então, ela ficava do lado do doente, ela ficava 3 dias sem se alimentar, para purificar o corpo e para a aura ficar mais brilhante. Então, nesses 3 dias, ela ficava em oração, pensamentos bons, leitura maravilhosa, e depois o doente ficava perto dela, o fotógrafo vinha e tirava a fotografia, ela sumia. Mas toda doença que a pessoa tinha aparecia na foto. Devia ser muito bom para os médicos também, né? Não pesquisar tanto, porque já encontrava a doença ali. Entenderam? Então, olha, ali fala da aura. E os mentores estão trabalhando com os médiuns. E os médiuns, para trabalhar com isso, durante o dia que ele vai trabalhar, deixa eu falar uma coisa para vocês. No passe, na desobsessão, não convém se alimentar de carne, porque a carne ela é muito pesada, a não ser quando os mentores dê ordem para comer proteína. Foi meu caso esses dias atrás, que eu comecei a emagrecer, mas é porque eu não comia, gente. Aí o mentor disse, come proteína. O Dr. Marcos mandou comer proteína também. Então, a gente precisa comer a proteína, não é? E então a aura do médium tem que estar mais limpa. Já é difícil para os mentores a gente trabalhar com nós. Deve ser complicado, né, Fernando? Deve ser complicado. Eles falam outra vez, o meu aparelho mediúnico está desse jeito. Então a gente precisa, não é, ter esses pensamentos, nos preparar um pouco, não fumar, procurar não beber bebida alcoólica, porque vai para o trabalho, né? E nós vamos então ter vamos dizer, uma proteção, nós vamos sentir a proteção do guia espiritual. E o doente vai se recompondo. Ali ele já está, olha, ele já está conseguindo ter uma leitura edificante. É leitura edificante. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo? Então a gente vai se libertando pouco a pouco. E libertando, nós vamos sintonizando com quem? Com os mentores. Mesmo quando nós vamos no médico, tá vendo? Mesmo quando nós vamos no dentista, nós temos que estar bem, espiritualmente falando. Matéria está precisando, mas o nosso corpo está precisando, mas o nosso espírito, ele pode estar muito bem. Quando vai fazer exame, mentaliza o Cristo. Durante o exame, começa a mentalizar Jesus. Não precisa falar para o médico, não precisa falar para ninguém, não. Mas se cuida, para que os amigos espirituais possam trabalhar realmente e nós sairmos bem com a graça de Deus, né? Gente, uma mãe, a missão de pai e mãe é é muito comprometedora no plano espiritual. Uma mãe, ela tem poder. Chico falava assim, o olhar de uma mãe alimenta ao filho. Eu acho interessante, porque parte do coração é um sentimento nobre, é o mais nobre que tem na Terra, é o sentimento de uma mãe. Então, eles tiraram a foto, olha a aura da mãe que abrange o bebê e também os mentores que endossou a vinda dela e do bebê na terra, na hora, às vezes, eles irradiam na hora e também tem momentos em que eles nos socorrem, para não acontecer coisa pior. Então, pai e mãe têm obrigação de ser bem
para que os filhos também sejam bem, né? Então tá aí, ó. Agora, gente, quando nós dormimos, nosso, vamos dizer, a nossa alma sai do corpo. Nós ficamos ligados somente com o fio prateado. Esse fio prateado, tem uns que chamam de que é uma energia, outros falam que é um fio, não importa. O importante é que nós estamos ligados. Nosso perispírito está ligado na matéria. E aí, o que, que vai acontecer? Nós saímos do corpo e vamos. Quem tem o desdobramento é uma tipo de mediunidade que vocês não podem nem imaginar. Vocês saem do corpo, vocês andam na casa inteira, vê o que acontece. Vocês podem ir para a cozinha, para outro quarto, só que vocês não conseguem mexer um dedo da matéria. É como se não tivesse aquela, vamos dizer, vocês estivessem naquele momento hipnotizado mesmo, porque a matéria está morta ali, sabe? Mas o nosso espírito está andando pela casa. Uma vez, um colega do meu filho veio dormir em casa, era aniversário dele. E de repente eu saio do corpo. Eu vou até o quarto e vejo que ele está passando mal, eu saio correndo, volto para o corpo correndo. E aí eu salvei a vida dele. Porque ele estava com refluxo e estava tudo, ele ia sufocar com o refluxo. Então eu na hora consegui sentar na cama, comecei a chamar meu filho, meu marido, e aí nós conseguimos fazer ele voltar. Então isso chama, a gente sai do corpo. Alguém teve uma experiência dessa? Alguém aqui teve experiência de sair do corpo e ver o que está acontecendo? Quando nós dormimos, gente, nós saímos do corpo. Mas o que eu estou falando é um dom mediúnico. A pessoa sai do corpo e sabe o que está fazendo. Tem alguém que viu? Não? Você? Você também? Mas eu acho que na tua profissão é até como você sair e eles te levarem em algum lugar para socorrer. Até morador de rua, sabia? Porque você tendo a profissão de salvar vidas, eu acredito que os mentores usam você. Ainda mais com o sentimento tão nobre que eu vi em você. Viu? Bom, aqui é o templo do racionalismo cristão, ou seja, toda vez que nós temos um lugar onde se reúne, a gente chamava de igreja. Mas, na verdade, é um templo. É um templo. Aqui, por exemplo, no Rede Vivo, existe no plano espiritual flâmulas escritas Jesus Rede Vivo. E existe também uma aura grande, aonde Brogotá, que é um espírito que faz vamos dizer, a nossa proteção da casa, né? Existe também espíritos que trabalham tirando resíduos. Eles se apresentam às vezes como preto velhos, mas não quer dizer que são pretos velhos. Eles fazem questão de se apresentarem assim por uma humildade. Existem aparelhos que eles vão tirando energia negativa que fica por causa das nossas reuniões de espíritos encarnados, né? Então, eu acredito que despertou um pouquinho em vocês a vontade de ler. Leia as obras do André Luiz, para vocês verem o que é a vida além sepultura. Então, nós vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te rogamos nesse instante que a vossa bênção e a vossa luz recaia sobre a nossa casa de caridade, sobre todas as criaturas que aqui estão trabalhando, como médiuns, tarefeiros. Também, Senhor, nós te pedimos por essas criaturas que vêm receber o passe, que eles possam ter toda a proteção e que os benfeitores analisem o que precisam para suas vidas, para que possam melhorar. Jesus,
O Senhor é que dirige todo o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tende vossas vistas voltadas sobre todos que te imploram a bênção. Flui para que os santos e divinos mensageiros de Deus, com especialidade a player de que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, nos oriente no caminho do bem, nos proteja contra todas as criaturas encarnadas e desencarnadas que desejam nosso mal. Senhor, permitir que nós possamos cada vez mais sentir atração pelo teu evangelho, para que a tua paz habite nossos corações. Auxilia-nos nos momentos difíceis da nossa vida. Dai-nos, Senhor, conformação no nosso sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de estarmos contigo tanto quanto estás conosco. Assim, Pai, sê conosco agora e para sempre. Que assim seja. Muito obrigada.